Bom dia. Bom dia. Assim, nós vamos seguir para a nossa terceira aula. E eu sei que vocês são obedientes, então não vão ficar com conversinha paralela, brincadeira. Mas eu peço aí a compreensão de vocês que eu tô meio rouco, mas eu mandei o material, eu mandei bastante material para vocês estarem bem preparados, né? Para não dependerem apenas de um professor. Só se vocês já leram o material, vocês já devem ter absorvido bastante coisa, devem ter perguntas. Mas se você não leu também, leia da próxima, que esse é um dos compromissos para essa classe. Mas você vai perceber que cada vez mais aquela ideia, é tudo muito simples, o evangelho é tão simples, eu sei tudo. E aí você vai descobrindo que parece simples, mas se você tiver uma compreensão errada, isso tem grandes desdobramentos. Então, por isso que o nome da nossa classe é classe de aprofundamento. Então, a gente está saindo do parece simples, do nossa, né? Eu sempre aprendi assim e nunca achei que houvesse mais nada para aprender. Existe muita coisa para a gente aprender. Ué, rapaz, minhas anotações aqui, tá? Um logo. Bom, alguém ora por nós, para nós começarmos e remirmos o tempo. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, unidos no teu santo nome, aprendendo mais de ti, Pai, recebendo da tua palavra, recebendo do teu conhecimento. Peço, Pai, que o teu Espírito Santo possa capacitar a nossa mente, quietar nosso coração, Deus, para que possamos aprender, nos entregar e tomar posse da verdade, Deus, que nós vamos aprender no dia de hoje, para que possamos vivê-la, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse é o foco, né? O escopo que nós fomos do Antigo Testamento para o Novo, e agora a gente vai ver como o impacto do Novo Testamento se perpetuou dos pais apostólicos, pais da igreja, até a Reforma Protestante. Então, como a igreja compreendeu salvação nesse tempo? E não foi da mesma forma. Então, houveram alguns erros de percursos aí, acidentes do meio do caminho, que levaram a igreja a ser mais próxima da doutrina bíblica ou mais distante. O ponto nunca é a igreja deixou de existir depois da era dos apóstolos e reaparece na reforma. Isso não existe, tá? Essa compreensão superficial e simplista, ela não existe biblicamente. A igreja, ela foi se degradando através da igreja católica apostólica romana, mas nunca foi a única igreja. E a igreja verdadeira residiu no meio da igreja apostólica romana, com alguns movimentos de reforma. Tem a igreja oriental, tinha comunidades isoladas. Então a ideia é, a igreja de Jesus sempre existiu, né? Depois do Novo Testamento ali, só que ela não existiu tão pura, tão organizada, tão sistematizada quanto a gente imagina e gosta de pensar, que também não é hoje. Então, na prática, Deus não criou algo tão assim como nós gostaríamos, né? Tão organizadinho, bonitinho e tal, como os católicos romanos gostam de falar. Ah, é uma igreja. Mentira. Teve 2 papas ao mesmo tempo, teve treta, teve seitas sectárias, assim como tem hoje, com ênfases diferentes. É uma ilusão arrogante. Para falar, tem mais de, milhares de denominações. Denominações, sim. Religiões, não. O catolicismo é outra religião. Eles cruzaram. Então nós podemos ser batistas, presbiterianos ou uma igreja não denominacional. Se cremos no evangelho, somos uma igreja, mas em várias denominações, que é outra coisa. Então,
Você chamaria um católico romano de irmão sem conhecê-lo, só pelo fato de ele ser católico romano? Não. Chamaria? Eu chamaria porque para mim era a mesma coisa. Acabei de descobrir agora que não. Então, você chamaria? Não sei conhecer. Agora, é possível que haja pessoas salvas dentro do catolicismo? Sim. Só que essa pessoa vai ter que ser o quê? Incoerente. Assim como tem nas nossas igrejas também. Ela vai ter que ser incoerente com a doutrina. E a gente sabe que está cheio. Nas nossas igrejas, na nossa igreja, um monte. Então é possível. Só que essa pessoa não vai querer se manter nisso. Ela vai querer se libertar disso. Porque o erro vai se tornando algo agressivo a ela. Então os nossos objetivos é compreender esse fio de ouro, né? Essa preciosidade que vai perpassando a história da doutrina da salvação ao longo da história da igreja, examinar um pouco da fé dos pais apostólicos, a ênfase na vida cristã que eles deram. Depois, perceba que há uma progressão aqui. A igreja não é estática. Os dilemas do Novo Testamento são exatamente iguais ao que vieram 100 anos depois, exatamente iguais ao que vieram 18 anos depois. Não, há uma progressão doutrinária. Então, vai sendo construído com uma base. E aí os dilemas continuam aparecendo porque há os ataques externos, Satanás quer atrapalhar a igreja, e aos desvios internos, falsos cristãos ou cristãos verdadeiros, errados, com uma compreensão distorcida, que vão levando a igreja para caminhos mais distantes do evangelho. Então foi necessário embates contra as heresias e a formulação das primeiras doutrinas como nós conhecemos. E a importância de conectar a fé evangélica com a realidade contemporânea é o que a gente faz no final. Então vamos lá, pais apostólicos. Quem já tinha ouvido o termo pais apostólicos aqui? Quem estudou a história da igreja, via de regra, já ouviu. Então, no final do primeiro século, a gente tem, todos os apóstolos mortos. O último que sobra é João. Só que pessoas que viveram paralelamente com os apóstolos, que foram discípulos, que foram discipulados, que tiveram na mesma igreja, que receberam cartas em primeira mão, eles se tornaram a nova liderança da igreja, que sempre foi um movimento normal de levar a tocha, de transmitir a fé. E esses líderes que tiveram contato muito direto ou muito próximo com os apóstolos são chamados de pais apostólicos, Então, aqui, a doutrina da salvação, ela não está naquela ênfase assim, qual a compreensão é certa ou errada da salvação? Não. Eles estão vivendo a fé que eles receberam em comunidades. E eles estão desenvolvendo essa fé. Como que um crente vive? Como que um crente vive sendo perseguido e tal? Quando a gente está sendo perseguido, a gente não vai debater por minúcia. Tá bom? Essa é a dinâmica, a gente vai se ajudar. Se é cristão, eu sou cristão. Quem não é cristão quer matar a gente dá a mão e segue. A gente debate na sala de casa, mas a gente não vai para o palco público e chama todo mundo de herege. Isso acontece na internet hoje. Então é um tom pastoral, um tom litúrgico, como deve ser o nosso culto, como era o culto dos primeiros cristãos. É um tom exortativo para uma vida de obediência. Então tinha essa ênfase, um povo fiel, não um povo teologicamente, cheio de bagagem. Então não era algo tão técnico, que é algo que nós estamos fazendo aqui, algo um pouco mais técnico. Então a ênfase era na perseverança no meio do sofrimento, no arrependimento, uma vida comunitária santa, santificada, uma esperança do retorno de Jesus. Então, como desdobramento disso, aquelas primeiras comunidades, não os apóstolos, eles formaram um documento que você pode ter acesso, que foi achado há não muitos séculos atrás, chamados Didaquê. E a Didaquê, ela era a cartilha para os mais velhos aqui, Para você que usa esse termo, é até estranho falar esse termo. Então, era a cartilha de ensino
porque nem todos tinham uma doutrina tão desenvolvida e oportunidade de estudar tão profundamente. Lembra que todas as cartas não estavam em todas as igrejas copiadas ainda. A gente está falando primeiro e segundo século, fim do primeiro, segundo, até o fim do segundo século ali. Então, às vezes você tinha um evangelho e 5 cartas de Paulo e umas cartas apócrifas ali, até que o Espírito foi tirando os documentos apócrifos e a igreja reconheceu o cânon bíblico, que é o que a gente tem. Então entenda que cada comunidade tinha mais algumas ênfases do que outras, até que se tornou comum as cartas serem copiadas e mandadas de comunidade em comunidade, formando essa biblioteca que é a Bíblia que nós temos. Beleza? Tá fazendo sentido alguma coisa na sua cabeça? Espero que sim. Então a ênfase da Didaquê é: há 2 caminhos, um de vida e um de morte. E aí ele vai mostrar como cristão nós seguimos o caminho da vida, o caminho do evangelho. E aí vai dar uma ênfase grande em que? Nessa vida de obediência, no tipo de culto. Então lá, por exemplo, fala que o batismo deve ser feito como? Por imersão. Mas numa piscininha, numa igreja, não existia igreja nesses termos. Em água corrente em um rio. Só que se você batiza em água corrente e o pessoal quer te matar e não pode te ver, você vai correr risco. Então, se não for possível em água corrente, faça em um tanque em outro lugar. Mas se não for possível, faça por efusão, como os católicos fazem. E tem pouca diferença do que os presbiterianos fazem de colocar água na cabeça. No começo da igreja, aí o pessoal quer debater sobre batismo presbiteriano, batista, e fica, essa palhaçada, como se fosse algo assim: nós somos os cristãos verdadeiros. Mas no começo da igreja o pessoal já aceitava. Eu não estou falando de batismo infantil. Batismo infantil não há uma datação que sustente. Eu estou falando de formato do batismo de pessoas que creram, tá bom? E que corriam risco de vida por professar a fé. Agora é óbvio que o seu filho pequeno andava com você enquanto você vivia a sua fé. E ele se identificava com a sua comunidade. Mas não necessariamente quando ele fosse adulto. Alguma coisa diferente do que é hoje? Não. Enquanto você pode mandar e obrigar, ele vem. Mas depois é a fé dele. E aí a gente tem alguns nomes que eu vou falar para que um dia você escutando, ou se você quiser estudar mais, você saiba, né? Então nós temos primeira carta aos Coríntios de Clemente de Roma, um líder da igreja de 96 depois de Cristo. A gente tem a segunda carta dele, que é um dos primeiros registros de literatura homilética. O que é isso? O jeito que você tem que estudar a Bíblia, que você tem que... Bíblia, lembra que eles têm esses fragmentos do Antigo Testamento. Que você tem que preparar a mensagem, que você precisa ser claro, que você precisa comunicar a mensagem do Evangelho para o seu povo. Lá no começo, final do 1º século, a preocupação era ensinar o povo como compor e como entregar sermões. Você tem as cartas de Inácio de Antioquia, a igreja de Éfeso, Magnésia, pessoal aí tinha Azia, Tralha, não é Tralha, é Tralia, né? Roma, Filadélfia, Esmirna. Então a igreja está lá, Deus está levantando líderes e eles estão mandando cartas, que é o que dá para fazer. Igrejas que nem existem hoje, que a gente está mandando missionários para lá hoje. Nós temos uma carta muito famosa que chama O Pastor de Hermas, de 150. Ela foi considerada junto com o cânon bíblico, séculos. E ele tem um tom fortemente exortativo, apocalíptico. Jesus está voltando, a nossa vida tem que ser desprendida aqui. Então esse era o interesse desse pessoal. Policarpo, quem já ouviu falar de Policarpo? Não é Policarpo Quaresma, não. Esse daí é da outra literatura. Mas um dos mártires, idoso, morreu com 84, 87 anos. E aí nega Jesus, tem misericórdia de você, você já é velho. E aí ele diz para os seus algozes, né? Ele fala, ele tem sido bom comigo por 84, 87 anos, alguma coisa assim.
Como eu negaria ele? E aí ele não é amarrado à estaca, e ele é queimado vivo. Ele vai sozinho. Ele falou, não precisa me amarrar, porque eu irei. Porque se é isso que é a maneira de demonstrar minha fé, eu irei, você não precisa me amarrar. E aí, é um dos testemunhos bonitos que você acha aí, o testemunho de Policarpo. Então, a gente tem aí alguns termos de alguns autores e materiais antigos, com alguns fragmentos, ou alguma parte ou outra mais completa hoje. Então, perceba, preocupação pastoral, vida do crente, beleza? Essa é a preocupação. Eles não têm faculdades, escolas de teologia, uma formação tão assim, estrita e precisa. A doutrina ainda não foi sistematizada. Só que, com essa forte ênfase, os desvios também começam a aparecer. Porque qual que é o limite de uma orientação pastoral e uma imposição segundo a visão daquele líder? Qual que é o limite que nós sabemos que não pode ser cruzado? A Bíblia? Mas a Bíblia ainda não está toda pronta. Então, as coisas são complicadas nesse sentido, né? Então, entenda essa parte, né? A vida cristã. Olha uma citação, por exemplo, da Didaquê, sobre Jesus. Eu sei que mesmo depois da ressurreição, ele ainda possuía a carne. Então, eles têm o testemunho, eles sistematizaram. Essa é a sua fé. Então, você não sabe ler muito, mas vai ouvindo até gravar. É isso que você sabe sobre Jesus. Ele é Deus, ele veio de Maria, e você sabe que ele ressuscitou. Então, nem todo mundo tinha acesso à leitura. E esses documentos aqui, eles estão preparando uma base para uma fé mais madura que vai vir nos próximos séculos. Mas uma coisa que é perceptível é que o erro que eles corriam era por causa de tanta exortação à vida de santidade. Igrejas hoje fazem isso. É você achar que era por obras. Porque você está vivendo uma vida de santidade e está se falando muito sobre santidade e o jeito que o crente vive. Então, ao se falar tanto sobre isso, a tendência é que quem acha que obedece, ou quem de fato obedece, se sinta melhor do que os outros. Certo? Então agora a gente vai chegar num outro aspecto, que é do final ali do século II para o século III, que começam a surgir os apologistas e os antinicenos. Antinicenos não é anti-corintiano, não. É ante. É aqueles que vêm ante do concílio de Niceia. Então o concílio de Niceia, junto com o concílio de Constantinopla, são um dos documentos, assim, os dois, né, que depois vira niceno-constantinopolitano, que fundamentam a divindade de Jesus, do Espírito Santo, a relação da Trindade, como que a gente tem que crer e quem Jesus é. Então, esse momento não é à toa que é chamado de apologistas. Eles defenderam a fé. Tanto que a gente tem um ramo da teologia que é chamado de apologética, que é a área de estudo de defender a fé. Só que qual que é o grande inimigo aqui, que tinha umas raízes lá? O gnosticismo. Lembra? Colossenses, um pouco ali em 1 João. O que é o gnosticismo? O jeito de você alcançar contato com a divindade, isso daqui era uma mistura grega, religiões orientais, era uma coisa bem bagunçada. Mas o jeito de alcançar a divindade, a iluminação, né? O pneuma, que é espírito, ser um espiritual, era por meio do estudo, que vem por meio de um grupo iniciado e que só esse grupo alcançou a revelação verdadeira. Algo que a gente não vê hoje, né? A gente não vê isso em seitas, né? Em igrejas verdadeiras que se desviam na sua maneira. Não, esse é o grupinho do pessoal que de fato sabe. E a gente vê isso em fenômenos da sociedade. A seita dos café gourmet,
dos runners, a seita dos que gostam de anime, dos que são da música, dos homeschoolers, dos anti-homeschooler. Corinthians é a minha religião. Ser anti-corintiano é a minha religião. Nós somos assim por natureza. Nós queremos um grupinho superior, nós queremos o pacote premium. O que eu ganho a mais pagando um pouco mais? Não, você faz parte de um grupo seleto. Então, isso está na matriz de todo pecador. E o gnosticismo trabalha com isso, gente. Final do 1º século, 2º século. Só que isso era algo que rondou a igreja. Lembra que a doutrina não está tão assim consolidada para todo mundo. Então, eles tinham ênfase em vida. E aí, de repente, fala, não, mas tem um jeito de vida plus. Mas você tem que descobrir o segredo. Não, o segredo exatamente, né? O segredo. E aí, eles tinham uma visão de que a criação era má, carnal, muito grego isso, né? Carnal, mas o espírito era bom. E aí, o que isso faz na prática? Se eu acho que o corpo é mau, essas coisas da terra são más, mas as coisas espirituais são boas, o que eu faço? Como que eu reajo se eu creio nisso? Exatamente, isso era comum. Mutilar o corpo, né? Esmagar o corpo, se negar prazeres, não casar, se negar comida, bebida, descanso. O que mais? Voto de pobreza. Como é que é? Voto de pobreza. Voto de pobreza. O que mais? Se isolar. A gente tem depois ali, século 3, 4, dura muito a criação dos mosteiros. Porque o mundo é mau. E a comunidade tem muito pecado. Mas se eu me isolar e me dedicar a Deus, aí eu alcanço um grau espiritual maior. Como que isso se manifesta hoje? Você já deve ter visto algum crente da vida falando, não, porque o secreto, você precisa do secreto. Não funcionou o secreto desde o 3º século. Você precisa de oração e vida em comunidade. Seu tempo com Deus e pessoas para te encher o saco, para você desenvolver paciência e cuidar. Então esse pessoal dá um rótulo gourmet, fundo church, mas não dá certo, sabe? É sempre as mesmas coisas, porque no secreto você vai continuar com os seus pecados e as suas pressuposições erradas até que venha alguém iluminado pelo mesmo Espírito com a Bíblia e fala, aí você... Mas orando sozinho eu não cheguei a essa conclusão, porque você precisa de um corpo. E o olho não processa a sinapse. A mão não processa a sinapse. A cabeça tem que estar conectada por meio da medula. E o corpo é isso. Então, perceba que essa divisão mundo-espírito, ela ainda existe hoje. Deus se agrada mais de você como? Quando você, homem, levanta do culto para cuidar do seu filho, porque não é dever da sua esposa, é dever dos pais. E aí a sua esposa é nutrida, mas o que vão pensar se eu como pastor, eu como líder levantar? Dane-se o que vão pensar, você vai honrar a Deus cuidando da sua família. Agora não quer dizer que você não possa voltar depois e assistir a mensagem do domingo e fazer suas anotações. Só que a gente pensa, não, porque essas coisas são... Eu vou na reunião de oração. A louça com larvas, não importa, sua família importa. Essa dicotomia, Deus está mais interessado em orar e pregar e viver um hype espiritual do que pôr a mão na massa, trabalhar, servir bem, ser honesto, oferecer bons serviços para pessoas no mundo. Ele está interessado nas duas coisas, com equilíbrio. Percebe como a luta é a mesma hoje? E a gente foge às vezes não, tá mais na igreja, assumir mais coisa na igreja, fugindo de problemas em casa, às vezes no trabalho que a gente não quer encarar, porque não são coisas espirituais. E aí o pessoal sacou um pouco disso e começou a responder, não, peraí, a criação é boa, a gente tem Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, foi Deus que criou, não foi o diabo que criou. E se ele criou é bom. Se é bom,
necessariamente, mesmo após a queda, ainda tem coisa boa. Então vamos prestar atenção nisso. E aí a gente tem alguns nomes como Irineu de Lyon, ou Leão, Justino Mártir, por quê? Porque ele foi martirizado. Não era o sobrenome dele, nasceu para morrer, não. Mas eles tinham um esforço apologético de chegar nas ágoras, nas praças públicas gregas e romanas e debater o cristianismo como plausibilidade. Não é simplesmente, estamos sendo perseguidos, o mundo é mau. Não, peraí, vamos ver o que os filósofos dizem. Mas e se Deus criou um mundo bom? Você fala para os epicureus. E aqui a gente tem o bar do epicurista. Ou seja, coma e esbanje, porque é nisso que está o sentido da vida. Isso é o epicurismo. Mas também tem o lado oposto, que é o quê? O ascetismo. Não. Epicurista. Epicurista. Não. É outra coisa. Então o ascetista é o cara ascético. Ascético, não. Eu tenho que negar prazeres. Eu não posso viver esse prazer, porque eu preciso, controlar os prazeres, eu não posso ter paixão, intensidade, eu tenho que ser uma pessoa assim, zen, um monge. Não. Deus, ele criou a gente com sentimento, com vontade, e eles debatiam. A humanidade faz sentido para um Deus criador, para um Deus que se envolve, para um Deus que encarna. Então, Irineu ele vai trabalhar aqui falando que a criação é boa, a encarnação é material, a salvação acontece através de um novo Adão, que ele recapitula a história. Então, o primeiro Adão falhou no jardim, o novo Adão vence no deserto, a serpente. Entendeu? Eu preguei isso em Marcos, você não lembra, você vê lá. E o antigo Adão se rende ao pecado e entra em conflito. O novo Adão traz paz pelo seu próprio sangue e corpo. O antigo Adão segura a vida. O novo Adão dá a vida. Então ele vai interpretar isso como Deus refazendo a história humana. E a cruz é vista como uma libertação do poder do pecado e da morte. Então a cruz é a vitória de Jesus por meio da dor, do sofrimento, que é a teoria do Christus Victor, que tem elemento de verdade, mas não pode ser a totalidade do que a teoria da expiação toda bíblica, do que a doutrina bíblica da expiação é. Então tem nuances. Por que eu passei antes? Porque eu não vou ficar explicando aqui, que eu já passei antes, vocês já leram antes, entendeu? Foi pensado. E aí, no século IV, nós temos um debate sobre a cristologia. O que isso significa? Significa agora que os nicenos, já teve o concílio de Niceia, eles perceberam que a doutrina da salvação ela é destruída, ela é diluída, se Jesus é entendido erroneamente. Então a cristologia ela está diretamente conectada à soteriologia. Quem é Jesus? Essa é a pergunta. Ele é Deus homem? Como nós afirmamos depois de Niceia, eles quebraram a cabeça por nós, amém? Você é grato? Então, se você chegar no céu, você agradece os irmãos. Ele é Deus homem? Beleza. Hoje a gente sabe, qualquer livro decente fala isso. Mas naquela época eles não tinham vocabulário. Pensa que eles falavam latim, falavam grego, tinha a igreja judaica diminuindo ali, mas ainda com alguma influência. 3 línguas, 3 culturas, definindo uma doutrina, um conceito que vale para toda a cristandade. Não é um negócio simples. Um termo pode ser mal interpretado. E aí os caras se reunindo em concílios, líderes da igreja, representantes, e pegando os escritos e debatendo, mas isso explica, mas e isso? Isso não explica. Então vamos reler e vamos reestudar para a gente chegar à compreensão abrangente. Jesus não é Deus, Jesus é um demiurgo, ele é um representante de Deus usado para criar. Isso chega em outro evangelho. Não, Jesus, ele é o Espírito Divino que toma o corpo humano de Jesus de Nazaré, o histórico ali.
você chega em outro evangelho. Mas vai, isso não é um debate para mim, mas deveria saber, porque todas as heresias continuam. Se você já ouviu falar sobre o Cristo histórico, que a Nat Geo e a Discover da vida sempre fica ressuscitando, a busca pelo Jesus histórico. O que eles estão querendo dizer? Tira a espiritualidade, acha os elementos históricos sobre Jesus, via de regra ele vai terminar ou sendo um doido ou sendo um socialista. Quem quiser usa do jeito que achar melhor. É isso que vai virar. Ou ele vai ser um filósofo zen, que foi pro Tibete na infância, nos 12 anos ali. Ele some, vai pro Tibete, aparece com 30, com as doutrinas meio doidas. Tem livro sobre isso, tá bom? Não é coisa da minha cabeça. É coisa da cabeça de alguém, não da Bíblia, mas não é da minha cabeça. Então entenda que para você poder pregar o Evangelho, você precisa saber o mínimo da sua fé, também historicamente. Porque alguém pode chegar, igual já aconteceu numa aula, mas no conselho de piriri pororó, não sei o quê. Mas peraí. Não quer dizer que você tem que saber tudo de cor, mas você tem que saber o que é um concílio. Você tem que saber o que é mistério. Você tem que saber o que eles falaram. Porque quando alguém fala, a pessoa já pressupõe que sabe mais que você. E, via de regra, quem sabe isso sabe mais que 80% dos evangélicos brasileiros. Mas ela pressupõe já de maneira arrogante, vou pegar esse crente. Que ele estudou lá meia hora, talvez, no Google e tal. Mas se você sabe e não pipoca, não fala assim, não, eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia. Isso é ser ignorante, gente. A gente crê na Bíblia. Mas como nós lemos influencia. E nós lemos de uma forma bíblica a Bíblia. E isso é histórico. Não é algo que eu decido no século 21 porque eu interpreto assim. É algo que o Espírito Santo vem moldando desde a época dos apóstolos. Então nós estamos sobre a clareza bíblica, sobre a tradição daqueles que foram bíblicos e sobre uma prática que precisa ser bíblica. É isso que significa queremos ser igreja bíblica. Não é a gente olha a Bíblia, inventa e interpreta da nossa maneira. Nós estamos sobre o ombro de toda a história do cristianismo, embasando a gente. Perceba o tanto que é importante entender como a nossa fé chegou até aqui, não só da reforma para frente, porque o pessoal estava preocupado com a visão sobre Jesus. E é a mesma coisa que o misticismo está falando hoje. É a mesma coisa, diluindo Jesus. E a salvação que ele oferece é proporcional à identidade que ele tem. Se ele for menos do que Deus e Deus for menos do que Trino, nós não podemos ter garantia de que somos amados pelo Pai, guardados pelo Espírito e encontraremos na eternidade. É esse o ponto. Porque tem que ser Deus fazendo a coisa e garantindo a coisa. Não um Deus menor como os testemunhas de Jeová. Não uma salvação pelas obras, mas uma salvação concluída. Então é uma obra trinitária. O Pai, na eternidade, no concílio da Trindade, ali, decide o plano, que o pessoal batista gosta desse termo, o plano da salvação. O plano da salvação não é bíblico, tá? Alguns gostam tanto, mas nem é bíblico. Então esse termo não está na Bíblia. Mas decide fazer a salvação acontecer. E como ele decide? Ele determina, o Pai, eles são iguais, tá bom? Mas eles têm ações diferentes. Que o Filho vá e morra, e que o Espírito aplique a obra de salvação na vida dos crentes, selando eles para estarmos todos juntos na eternidade. Isso é bonito. Deus é família, e Ele salva a gente em família, e Ele nos leva para fazer parte da família. Errado falar que Deus planejou tudo esse processo. Não. Porque o plano desse termo deve vir disso, que tipo, sim, planejado. É que as pessoas transformam meio que assim, eu falei o plano da salvação, nós falamos do Evangelho, a pessoa transforma essa forma de falar na forma certa de falar.
Tipo, o jeito certo de falar é igreja, não é comunidade. Qual o problema? O jeito certo de falar é reverendo, não é pastor, não é... Então eu gosto de desconstruir esses termos para a gente lidar com o termo bíblico. O que a gente faz uma vez por mês com pãozinho e suco chama como? Sabor sei. Chama como? Alguns, ninguém falou Santa Ceia? Não tá Santa Ceia na Bíblia. Tá Ceia do Senhor. Mas tem uns que chamam de Santa Ceia. E nossa, se você não falou Santa Ceia, é como você deu um tapa na cara da pessoa. Mas não está escrito Santa Ceia, está escrito Ceia do Senhor. Então a gente cria coisas que Deus não criou. E eu quero desconstruir isso aqui. Porque essa é a classe de... Então eu espero um pouco mais de vocês, de pensar e de acompanhar. Então, se Cristo não é plenamente Deus, não salva. Se não é plenamente homem, não representa o homem diante de Deus. E a salvação fica completa. Então a gente teve aula sobre seitas e heresias. E lá eu falei sobre o arianismo. Que não é o arianismo do Hitler da Segunda Guerra Mundial. Mas é a ideia de que Jesus é uma pessoa, mas ele não é o próprio Deus humano. 100% ali. É uma criatura elevada. Então a gente tem Atanásio, que ele veio para atazanar os hereges. E ele tem um livro que chama A Encarnação do Verbo. É bem difícil de ler, porque é uma tradução bem complicada, mas é um livro importantíssimo que vai falar sobre a vitória sobre a corrupção, a pena da morte. E junto com Atanásio, e era legal que tem um cara que chama Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Atanásio. Eles eram meio que amigos. Tipo, os amigos, o trio de amigos, que alguns usam esse termo, que salvou a doutrina, que Deus usou para salvar a doutrina de Cristo. Eles trabalharam em frentes, debatendo e defendendo. E dois eram irmãos. Eu acho que o Gregório de Nissa e de Nazianzo eram irmãos. Então, só que eu acho legal. Então, eles chegaram estudando e convencendo os outros a chegar à formulação clássica, né? Que o que Cristo não assumiu, ele não curou. Se ele não assume a humanidade, ele não cura. Se ele não é Deus, ele não tem poder para vencer o pecado. Olha o tanto de explicação para chegar nessa pequena frase. Olha o corre, né? Então, Jesus é o homem perfeito. E nós cremos nisso na nossa tradição protestante. Nós cremos. A gente crê o que os primeiros cristãos criam. Que a gente vai olhar para a Bíblia hoje e você percorre a Bíblia e chega a essa mesma conclusão. Então a nossa fé, ela é histórica. Ela é central, ela é profunda, ela não é aceita Jesus no seu coração e você vai para o céu. Não é isso, é mais do que isso. Começa em se arrependa e creia no Evangelho. Olha a diferença. Se arrependa, creia no Evangelho, siga Jesus e continue seguindo e você vai conhecê-lo. Então ele vai trabalhar a ideia da ação de Deus, né? Assumindo, resgatando, né? Tomando o nosso lugar para que a gente possa ser reconectado, né? O mediador tem que estar dos dois lados, mediando as duas partes, né? E a parte de Deus é ofendida, a parte do homem é ofensora. Então aqui no século IV e no século VI, já vai espaçando mais, século IV a VI, a gente vai ter o debate de Agostinho, Pelágio e o concílio de Orande. E aqui a grande questão é, beleza, quem é Cristo a gente resolveu, mas quão caído está o homem para chegar a Cristo? Quem é o homem que ouve esse evangelho e crê nesse Cristo? O que está acontecendo dentro dele? De onde vem a fé para crer nele? Percebe? Vida comunitária
quem é Deus, o inimigo está batendo a porta de heresias, agora a heresia está mudando. Os ataques continuam vindo e a doutrina vai sistematizando. A nossa fé não é a fé de pessoas que ficaram numa torre distante do mundo escrevendo tratados. Por isso que eu tenho uma raiva quando eu ouço alguns crentes, via de regra, os mais ignorantes de doutrina e de Bíblia e tal, falam assim, na teoria isso dá certo. Você lê o texto bíblico, na teoria isso dá certo. Eu falo, você está falando o quê? Que Deus não funciona na realidade? Que a palavra dele não é confiável? Não, é que... Ou você está dizendo que é difícil para você crer na palavra de Deus? Que custa perdoar, mas é possível. Que custa viver unidade, mas é possível. Porque é esse o ponto. Se a gente aceita comentários como esse, na teoria dá certo. Você está querendo dizer que Deus é mentiroso. Ele deu um livro mitológico. É impossível viver isso. É impossível dizer não ao pecado. José disse não para uma mulher que a gente não sabe se era bonita ou feia, se era, né, mas era rica, e estava dando em cima dele. Mas eu hoje, no século XXI, não posso dizer não aos apelos sexuais. Peraí, tem alguma coisa de errada. É impossível viver em unidade, amar o irmão, falar a verdade em amor e ter prazer na vida de um, né, com o outro. Não, peraí. Porque isso é um cinismo. E o cinismo mata a fé. Então a gente precisa encarar como eles encararam. A palavra é verdadeira. A palavra transforma. E a gente se submete a ela. Agora tem fórmulas doutrinárias de debater isso. E tem a fórmula mais pastoral do dia a dia. E aqui, Pelágio, ele esvaziava a queda. Então, quando o homem pecou, Pelágio disse que ele continuou capaz de ter relacionamento com Deus por si. Mas nós vemos na Bíblia, a gente já cansou de estudar isso nas aulas anteriores, que o homem decaiu e agora ele é morto. E o ser humano é morto em quais dimensões da sua existência? Espiritualmente. Porque o óbvio deve ser dito. Espiritualmente morto, o que mais? Material. Fisicamente, isso. A gente vai ao pó. Ele é escravo dos seus desejos, espiritualmente. Então, ele é escravo. E qual área que a gente esquece que nos leva a conclusões erradas? Essa questão dele ser escravo e intelectual não é a mesma coisa? Desejo. Tá. Racionalizar o meu desejo. Porque eu posso falar, eu quero, por quê? Eu quero porque eu quero. Aí você fala, mas olha isso. Não, realmente, esse desejo está errado. Chegando a essas conclusões. Agora, quando eu intelectualmente estou morto, eu vou falar, não, mas ia ser legal. Aí você vai criando motivos intelectuais para se manter no pecado. Então, nós somos socialmente mortos, fisicamente nós, né, caminhamos para a entropia, para o caos, a gente apodrece. É literalmente esse processo que a gente está vivendo nesse momento, caminhando para apodrecer. Fisicamente, mas nós somos escravos, a nossa volição, a nossa vontade, os nossos desejos. Só que intelectualmente também. Logo, quando eu ouço o Evangelho, se eu não tenho problema nenhum pecaminoso, eu posso decidir por mim mesmo, como um ser humano neutro, aceitar ou não Jesus. Agora, se eu sou morto espiritual, fisicamente, se eu sou escravo dos meus desejos, e se eu intelectualmente não consigo entender o Evangelho, simplesmente achando que 1 mais 1 é 2, então Pelágio está errado. Então não é simplesmente você decidir crer em Cristo. Eu decido crer em Cristo. Aí você não chega e fala assim, apresentei o Evangelho, Jesus morreu, Ele oferece perdão, creia. Mas eu tenho dificuldade, não sei o quê. Então vai para o inferno.
você já ouviu, é isso. Você não quer, é problema seu. Porque é esse o ponto que vai chegar. E aí eu vou chegar em quê? Porque eu sou esperto. Eu aceitei. Eu criei. Logo, eu sou melhor. Eu sou moralmente melhor. Entende o desdobramento disso? Não é eu criei porque Deus resplandeceu a luz do Evangelho no meu coração morto e me atraiu para Ele magneticamente. O mérito é dele. Eu criei, eu escolhi direito, eu fiz a boa escolha. E o ponto não é que não há uma escolha, mas é que a base anterior à escolha é uma ação de Deus transformando um morto em vivo, capaz de amar a Deus. Beleza? Exatamente. Percebe? O que você tem ali? Mortos. E o que eles faziam? Nada. Eles estavam mortos. Mas Deus suscita, levanta um profeta, um instrumento para dar vida. E o que ele faz? Ele profetiza. Mas ele tem recurso nele mesmo? Ele profetiza por meio do poder do Deus que enviou. E aí Deus dá vida. Então nós somos o profeta que foi ressuscitado para poder profetizar aos outros. É de Deus que vem o poder. Eu sempre penso que eu estou falando com mortos, ou pelo menos com meia dúzia de mortos quando eu estou na igreja pregando. Tem sempre alguém aqui que provavelmente não é cristão. Por isso que eu sempre dou ênfase no Evangelho. Arrependa-se hoje, o tempo é hoje. E esse segundo concílio de Orange vai afirmar que a graça precede as boas obras. A graça precede ao escolher Deus. E aí torna possível o movimento de o homem ir a Deus. Isso vai ter desdobramentos por meio da teologia de Agostinho, que chega lá na Reforma, mas ainda não está tão claro. E aí tem uma citação de Agostinho, no seu livro Confissões, que é um livro único na história, que é uma autobiografia de uma leitura da vida dele com Deus em forma de oração a Deus, que ele sabe que as pessoas vão ler. É um negócio meio estranho. Mas é muito legal. E aí no livro 10, 29, seria versículo 40, ele diz uma frase que é famosa: dá o que ordenas, ordena o que quiseres. Deus ordena, se arrepende e creia. Quem nos dá o arrependimento e a fé para crer? Ele. Então tudo vem dele. Porque dele, menos a minha salvação, porque a minha salvação é decisão minha. Ou são todas as coisas mesmo? A gente tem que saber. Glória, pois a Ele eternamente. Amém? A discussão não é se o homem escolhe alguma coisa, mas é se a escolha nasce da autonomia do homem individual ou se nasce da ação de Deus que capacita o homem. Nesse caso, a fé não é meritória. Agora, caminhando aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, que sabem. Quiser marcar um almoço, um bate-papo, uma videoaula também, quando eu tiver com a voz melhor, flui até melhor. Então, estou à vontade. Mas no século XI, eu estou dando um time skip. Por quê? Porque na Idade Média, teve muito debate irrelevante sobre salvação. Mas eles foram desenvolvendo muitas outras coisas. Por exemplo, na Idade Média era comum, e isso é uma coisa quando você vai estudar teologia, é ridículo, é engraçado, mas você aprende, você tem que falar para os outros, aí a gente vai perpetuando isso. Mas o debate era quantos anjos cabe na ponta de uma vela. Esse era o nível de filosofamento inútil. Eles não estavam desenvolvendo a doutrina da salvação, da santificação. Só que aqui, você precisa saber que há uma degradação da igreja romana. Eu não sei. Eu sou míope, Às vezes eu não estou vendo bem. Mas depende do tamanho do anjo, Se for aqueles anjinhos de gesso, Se você fizer um círculo, cabe mais. Mas ou o tamanho da vela também, Mas
Se você pensa nas coisas importantes, muita coisa foi deixada de lado. A grande base fica lá. Então, quando tem a reforma, os movimentos pré-reforma, eles vão voltar lá. E o termo é ad fontes, ad mudo, de volta às fontes. E aí quando eles voltam a ler, porque uma coisa legal dos mosteiros, né? A gente bateu nos mosteiros, agora vamos dar honra a quem honra. Foi por meio dos mosteiros que os manuscritos e as grandes obras foram guardados, porque eles eram copistas. Eles copiavam as grandes obras da humanidade, e as grandes obras incluem a Bíblia. Por isso a gente tem várias cópias hoje. Então teve guerra, teve desenvolvimento do islamismo, que devastou um monte de coisa. É isso que eles são, é um câncer. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho para Jesus salvar eles, porque sem isso eles são um câncer, né? E os mosteiros, com essas boas obras, né? Boas obras é ótimo. Com essas obras literárias boas guardadas, nos dá a conexão com a história. E a igreja vai degradando, a igreja católica apostólica romana, ela vai se afastando cada vez mais e criando dogmas, criando leis. A mariolatria, me adorem? Não, brincadeira, adorem Maria. Não adorem Maria, né? A adoração a Maria, ela não nasce ali, ano 500. Ela vai nascer muito depois, ano 1000 e tanto. Você tem noção? Ela vai nascer no ano 1000 e tanto. Logo, o que isso significa? Que para a mentalidade católica, o Papa fala e vai se acrescentando coisas, que ele tem a mesma autoridade como representante de Cristo. Mas aí lá na Reforma a gente tem o... Sola o quê? Projeto Sola? Sola. Opa. Escritura. Ou somente a Escritura. Quer dizer que a gente só lê a Bíblia? Não. Quer dizer que toda a nossa fé, ela é advinda da Escritura. Ela não está em constante transformação, em autonegação com o que veio antes e depois, enfim. Mas a gente tem a Idade Média, século XI ao século XIII. Aí a gente tem Anselmo de Cantuária, ou de Canterbury, se você, né, já ouviu esse termo, e ele dá um passo gigante. Percebe que Deus nunca deixa a igreja se perder? Às vezes a gente a igreja vai se perder, ele nunca deixa a igreja se perder. Pode falar. Só para eu ter um contexto histórico, porque eu sou meio literal, no século III, que é bem anterior, foi quando surgiu a Igreja Católica, em Constituição. A Igreja Católica ela não surge, ela meio que é a igreja cristã quando ela vai se associando com Constantino e aí vai mesclando. A igreja não surge, ela perpassa. E aí esse período, essa realidade da igreja, ele se torna institucionalmente a igreja católica, apostólica, que não faz sentido ser católica, que é universal, e ser romana, mas era o bojo da igreja. A igreja principal, vamos dizer assim, a grande denominação. Mas ele é no século III. Sim. Tá. E aí o cânon bíblico, ele é ali também. Então nessa parte aí, ou na parte anterior, já tinha é por volta do século IV. Então século IV que junta os concílios, né? São alguns concílios, mas que eles vão meio que reconhecendo as cartas que são biblicamente inspiradas. Mas desde o final do século II você já tem um teólogo que eu não lembro o nome dele agora, eu não sei se era... Não, Marcião era um herege. Eu não lembro o nome, talvez era Marcião. E ele era um herege, mas num dos escritos dele tem um proto-cânon bíblico com a maior parte dos livros que nós temos hoje do Novo Testamento. Porque o Testamento Antigo já é mais tranquilo que o que os judeus já tinham fechado, então a gente só considera nosso. Então a partir daquela parte do século IV de discussão de cristologia e tal, já tem o cânon bíblico, ele já tinha... Já, a partir do século IV, sim. Não talvez plenamente aceito em cada extremo, mas o foco já está bem estruturado. No século IV a gente já tem, né, o cânon bíblico mais fechado.
Por isso que depois vem as doutrinas, que aí quando tem a Bíblia, né, como mais próximo do que a gente conhece hoje, finalizado, todo mundo tendo mais acesso, fica mais fácil organizar as doutrinas. Tem dois cânons, né? O da Igreja Católica e o da Igreja e o Concílio de Trento, né? Não, isso eu vou falar depois. É uma reação à reforma que eles fazem isso. Não existem dois cânones, existem o cânon e existe a reação católica para colocar livros que desconstroem a doutrina reformada. Primeiro foi o cânon, beleza? E aí depois que eles adquiriram... No Concílio de Trento, depois de 1517, que é a Reforma 1517, é a Contra-Reforma, é o próximo, se eu conseguir chegar. Mas enfim, não, pode falar. Então Anselmo de Canterbury, ele sistematiza a expiação em termos de satisfação. Deus é satisfeito porque ele era ofendido e o sistema de justiça de Deus é perfeito e o preço tem que ser pago. Então o que Jesus fez não foi dar um exemplo moral, não foi dar uma ajudinha. Ele veio pagar para libertar escravos. Então o sacrifício dele liberta escravos. Então o sacrifício de Cristo alcança pessoas. Ele não alcança pessoas em potencial. Ele alcança pessoas. E aí isso se manifesta naqueles que se arrependem e creem. E essa teoria, né, que é a doutrina da satisfação, coloca o pecado no centro do problema. O nosso pecado não é a morte, o nosso pecado não é sofrimento, o nosso pecado não é porque a gente está infeliz, o nosso problema não é a morte nem o sofrimento porque a gente está infeliz. O nosso problema é o pecado. E Deus trata o problema que é a raiz, o pecado. Se Cristo paga pelo pecado, ele não tem mais nada contra nós. E se nós, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, logo o nosso problema foi resolvido. E nós estaremos com Deus. Beleza? Então volta um pouco, né? Aquela ideia de Jesus é o sacrifício perfeito, que é Deus e homem, e que veio para tratar o problema do pecado e tirar a barreira, né? E o pecado afronta a justiça de Deus e Cristo oferece a satisfação. Então a ênfase aqui não é mais no resgate, na vitória de Cristo, é no fato de Deus tratar o pecado e a justiça dele ser satisfeita. E aí a reforma, ela não vai rejeitar isso, mas ela vai aperfeiçoando. Ela vai aperfeiçoando, ela vai aprofundando e ela vai articulando aquilo que nós chamamos de substituição penal, que é a visão mais bíblica, que desde a reforma nós cremos, e nós como igreja evangélica cremos, que explica o que Jesus fez na cruz, e eu mandei antes da última aula. Então a gente tem um cara chamado Abelardo, né, católico romano, que ele destacou a cruz como revelação do amor de Deus que move o pecador ao arrependimento. Não é de Renekiewicz, Vitor Azevedo, não. Essa palhaçada começou antes. Então Jesus morreu na cruz. Então ame Ele. Não é se arrependa e creia e busque a Deus para que Ele te transforme. É ame Ele de volta. Mas amor, por favor. Que coisa fofa. Se é isso que Jesus fez, a gente não tem um problema tão grave. Mas se Jesus veio para morrer porque nós éramos mortos nos nossos pecados, a gente precisa de uma ação sobrenatural de Deus. Aqui a ênfase é, ele transforma os nossos afetos, os nossos sentimentos. Ele dá uma ajudinha e a gente passa a amar Deus. É uma influência moral aqui. Para de fazer isso, sabe? Para com isso, né? Vai dar errado. Muda, olha para Deus. Alguns de nós às vezes agem assim, né? E aí fala, pô, não, é Bíblia. Você precisa se arrepender e crer em Jesus. Muda esse caminho. Esse caminho te coloca em rota de colisão com Deus. Não é, para com isso, você é tão fofinho, Deus te ama tanto. Percebe como parece para nós hoje em dia, mas são coisas diametralmente opostas? Vamos parar de fazer coisa feia. Pecado não é coisa feia, gente. Pecado é agressão a Deus. Minimizar no linguajar minimiza a comunicação. Você ofendeu a Deus.
Você ofendeu alguém. Você pecou. Isso é injusto, isso é mal. Se a gente quer ensinar as pessoas e os nossos filhos a fazer coisa feia, isso infantiliza. A gente precisa falar em termos reais. Porque o meu filho faz coisa feia, o estuprador é um monstro. Não! Ambos são monstros em potencial e precisam se arrepender e crer. Davi agiu monstruosamente quando ele não foi para a guerra. E aí ele mata um cara fiel. Ele rouba a esposa do cara, possivelmente a estupra. É isso. E era o rei segundo o coração de Deus. Qual é o ponto? Ele se arrepende e crê. Beleza? Eu vou pular aqui, mas Tomás de Aquino, ele vai desenvolver de uma maneira mais elaborada a ideia aqui da graça, e aí a graça começa a ganhar ênfase. Então assim, a graça, ela vem por meio dos ritos da igreja. Então aí a gente tem o conceito de alguns sacramentos. Beleza? O sacramento disso, daquilo, a graça está naquilo. Então você precisa do batismo para não ser pagão e não ir para o limbo. Você precisa da extrema-unção, para quem tem raiz católica. A graça está naquilo. Você precisa daquilo. Então, a graça ela é infundida, ela é depositada no batismo. Participar dos sacramentos meio que carrega a sua bateria. A prática das virtudes, você acrescenta a graça. Não é a graça de Jesus, o que ele fez está pronto, mas é algo em construção e em constante manutenção por meio da igreja. E aí, o mérito é aquilo que você alcança em parte como uma aceitação diante de Deus. Então a justificação do ímpio é realizada por Deus, movendo o homem para a justiça. Se você lê com a mentalidade de um evangélico, você fala, é verdade. Mas se justiça para você é como um católico romano, batismo, a hóstia lá, a missa, a extrema-unção, o casamento, você vai achar que você complementa a obra de Deus com o seu esforço. E é o oposto do que nós ensinamos. A obra está completa. O que nós fazemos é, nutridos por isso, corresponder a Deus em obediência. Isso é outra coisa. Vocês estão entendendo que é outra coisa, né? Você não vem à igreja para dar manutenção, para recarregar a bateria. Você vem como fruto de um relacionamento que você tem com Deus e com o povo de Deus. Tá bom? Você não lê a Bíblia para dar um cheque e se encher espiritualmente para vencer demônio aí na vida. Para ter uma semana menos difícil. Você faz para conhecer o seu Deus. E tem muita coisa boa em Tomás de Aquino, mas ele era, né, do sistema dele medieval, um bom católico romano. E aí a gente tem a baixa Idade Média, né, que depois vai virar a Idade Moderna, século XIV, XV, que aí tem uma grande crise, só que é meio que pastoral. Porque essa ênfase em boas obras, com o povo analfabeto, o clero, a monarquia, ou algo parecido com monarquias, e o povo lá embaixo, pobre, miserável, dependendo da igreja para chegar até Deus, deixa uma situação de desesperança, de injustiça, de revolta. Sempre teve isso na história. A coisa aperta até um povo se revoltar e fazer alguma coisa. Então, como que eles mantiveram isso funcionando? Criando novas coisas. E uma das coisas foram as indulgências. Você paga, seja esforço, seja sofrimento, seja uma boa obra, mas depois ganha ênfase em dinheiro, para tirar alguém do inferno, para diminuir pecados. Você paga seus pecados. Então, se você gosta de falar a frase, eu estou pagando pelos meus pecados com isso, ou você não entendeu o que Jesus fez, ou você está assimilando a cultura, porque você não pode pagar pelos seus pecados, porque você não tem bala, grana para isso. E se Jesus pagou pelos seus pecados, você não pode estar pagando por eles. Beleza? Faz sentido? Pare de falar isso se você fala. Se você vê um crente falando, ensine ele. E essa economia da culpa, ela trazia aquela ideia, minha vida é sem sentido,
esse peso religioso, desse monte de coisa que eu tenho que pagar, fazer, e eu nunca alcanço, eu nunca sou bom o bastante para cumprir isso. Eu tenho que ser um padre para eu ter uma vida boa. Ou, na versão nossa, não, eu tenho que ser um pastor, um missionário para ter uma vida legal com Deus. Senão, não. E aí essa crise faz com que as pessoas comecem a pensar, mas eu sou salvo? É isso que é a vida com Deus? É isso que Deus fez? E aí, nós temos os valdenses, que eu mandei o vídeo, que o fim é no século XII, mas tem resquícios dele durante uma grande parte da Idade Média ali, e resquícios, assim, a séculos muito anteriores. E eles creem em coisas muito próximas do que nós cremos, por isso que eu mandei o vídeo para vocês verem, e eu espero que vocês tenham visto. Se não viram, vão ver. Porque mostra que sempre houve movimentos de pessoas querendo voltar às escrituras, voltar para o cristianismo bíblico, para a simplicidade. Porque Roma se tornou cara e insustentável. Beleza? Insustentável. Eles identificaram isso lá no século 3, 4... Quem bate no sistema romano, mas está dentro dele, é o próprio Agostinho. Ele escreve um livro sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Na cabeça dele, a cidade de Deus é Roma redimida. É o sistema funcionando. Não é tão diferente do que o Lutero vai fazer. Ele não propõe uma cisão. Ele propõe o quê? A gente chama como? Reformar. Reforma. Reforma não é recriação. Por isso que o termo é reforma. Entendeu? Lutero não queria recriar tudo. Destruir papa, não sei o que, não. Ele queria voltar para mais Bíblia. E aí, Deus faz o que ele quer, né? Mas os valdenses rejeitavam a mediação eclesiástica. Você depende de pagar isso, de fazer aquilo e tal. Eles buscavam a vida cristã mais simples, comunitária, focada no evangelho, pregação do evangelho, alcançar pessoas. Eu tenho um sonho de ir na Itália um dia, né? Se Deus me der esse sonho e eu puder, eu quero ir naquela região dos valdenses. Eu já entrei lá, no lugarzinho lá em Veneza. Em Veneza, não é? Não sei, nas montanhas. Nas montanhas. Do vídeo lá fala a região. Tem um culto, tem um lugar que dava placa, assim, que é os cobertores, não é? Isso. Título. E eles meio que adubaram o solo europeu com o evangelho, com palavra, com uma ânsia por Deus, fora o peso católico romano, que fazia o quê? Fazia com que o caminho para a reforma fosse pavimentado. Né? A gente tem John Huss, que veio 100 anos, acho, antes de Lutero. E aí, na reforma, aí é a ruptura. Eu quis colocar uma igreja católica, né, em rupturas, né, ficar assim. Porque é isso. Porque a reforma, o pecador é aceito com base na justiça de Deus, imputada por Cristo e é recebido por fé. Você não precisa dessa bagagem toda. E aí Roma dá o contragolpe. Aqui o Concílio de Trento. Não, aí eles fazem mais peso, eles aprofundam mais a doutrina, para que dependa mais da igreja e para que afaste mais as pessoas. A reforma liberta. E aí eles fazem o quê? Eles dobram a aposta. E aí onde colocam livros que não são canônicos para oração pelos mortos, Macabeus. Historicamente é legal, já li, é da hora. Mas não é doutrinário. Acrescenta em Daniel, coloca Eclesiástico, Tobias. O que tem ali são livros que justificam algumas práticas deles. Isso vem em 1545. Essa é a Contra-Reforma. É a afirmação que eles precisavam da igreja ainda para serem aceitos por Deus. Então a reforma ela não descobre o evangelho. Ela dá ênfase ao evangelho. Ela coloca o evangelho no centro. E aí isso tira toda aquela estrutura humana que esmagava as pessoas. Então aqui nós temos os tipos de teorias que foram mais ou menos sendo desenvolvidas e tratadas, até que a reforma ela meio que organiza isso na substituição penal.
que é um modelo integrador, que pega cada aspecto, coloca meio que no seu lugar, mas deixa claro que o sacrifício de Jesus é para perdoar pecadores. E aí a gente... Eu só não entendi onde os valdenses, eles entram onde? Eles são pré-reformadores, vamos pensar. Não é o termo correto, mas eles vêm antes. Eles terminam ali pelo século XIII, porque massacram eles. Eles não somem, mas eles perdem força. Então eles semearam. Sabe aquela ideia de vai semeando, e Deus usou eles meio que para preparar terreno, e aí a reforma vem e teve um eco de luz que ficou zanzando pela Itália, falando, meu pai falava isso, meu tio fez parte desse povo, entendeu? Não foi tipo do nada, Lutero acorda um dia e aí todo mundo abraça. Eles escreviam e eles davam os escritos, né? Eles faziam, e aí isso foi meio que base. Isso foi adubando o solo, né? E aí a gente tem alguns dilemas hoje com doutrinas, né? Por exemplo, o pelagianismo prático é o coach cristão. A graça vira uma técnica de autoaperfeiçoamento. Depende de mim, e sou eu que faço, e eu resolvo, e se deu certo é porque eu sou bom. E se deu errado para você é porque você é preguiçoso. É isso. Ore mais, doe mais, faça mais. Mas a gente tem o triunfalismo. Não, eu vou focar na vitória. Jesus morreu, Ele deu a vitória, e nós somos vitoriosos. E, amém? Nós somos vitoriosos e a gente vai prosperar. Nós somos vitoriosos em Cristo. Mas nós não teremos os primeiros lugares nessa vida. Não é por aqui que nós buscamos viver tudo de bom que Jesus nos dá. Nós temos uma esperança maior no futuro. E se é tudo vitória, eu não preciso me arrepender. A doença, demônio, problema, essas coisas, quem tem que passar por cima. Não, essas coisas ainda existem. E o gnosticismo evangélico, não. Vai para a reunião de oração, vai orar, Deus está mais interessado em você na igreja, e a gente tem que fazer evento de segunda a segunda para homens, mulheres, para homens e mulheres, para crianças, para jovens, para adolescentes, porque você tem que estar aqui para fugir do mundo. Cuidado com essa visão. A igreja tem que fazer mais, por quê? Está te faltando um relacionamento? Vai conversar com alguém, chama alguém para ir na sua casa, lidera um GP, se engaje no GP, discipule alguém. Não é a igreja tem que fazer, a igreja somos nós. Você está se sentindo sozinho? Vai caminhar com alguém. A comunidade está aí. Não espere que institucionalmente a coisa brote. Não, eu vou cobrar o pessoal da liderança para fazer alguma coisa porque eu quero algo para os meus filhos. Peraí, fazer algo para os seus filhos é bom? É, mas você faz algo para os seus filhos em primeiro lugar, ensinando eles. Agora, se der para fazer, beleza. Ministério de jovens, adolescentes, mulheres, homens, idosos. Mas se não tiver, tem jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos aqui. Se conecte com as pessoas. Abra sua casa. Faça alguma coisa. Olhe para alguém e fale, e aí, vamos? Não conheço você, vamos almoçar? Você come? Eu como. Vamos almoçar junto? Vamos conversar? Então essa coisa muito desconectada, né, institucionalizada, que tira a sua resposta humana. Ou o medo das emoções. Não, a gente não pode sentir. Então alguém chorando, tem algo de errado. Alguém ficou irado, meu Deus. Não, nós somos seres humanos com sentimentos. Nós somos corpo, né? Nós temos essa realidade espiritual, material e imaterial. E o sacramentalismo, muitos evangélicos estão se deslumbrando pela Igreja Católica. E aí eles acreditam nessa ideia, olha que lindo, olha o ritual, olha a roupa, olha que coisa maravilhosa, coisa linda, olha que coerência. Mas eles não conhecem de fato a doutrina. Eles só querem algo mais bonito do que um caixote preto, luzes na cara dele e alguém falando com uma voz fofinha assim que você vai vencer. Só que eles vão para o outro lado errado. Não é isso que é o evangelho. Mas algumas pessoas têm se iludido com o catolicismo. E aí essa liturgia, ela atrai algumas pessoas. Não, eu quero estar numa igreja sólida. Então, não existe, gente. A igreja, ela é feita para acabar. No céu, acabou a igreja. Já parou para pensar? Só vai ter a família de Cristo lá. Ou vai ter a verdadeira igreja. A realidade de denominações, estruturas, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de não sei o que,
acaba aqui. E a gente tem que começar a viver aqui. Ah, eu gosto de reunião de oração, não, eu gosto de música assim, eu gosto de levantar a mão, eu gosto de bater palma. Isso são coisas pequenas, isso não é o centro. Mas isso tira o nosso foco. Faz a gente sair de igreja, romper com pessoas. Um é assim demais, outro é assim demais, acabou. Não é assim que Deus nos chamou para viver. O evangelho é o centro. E nós somos bíblicos como no início, problemáticos como no início também. A igreja sempre foi assim. Bem-vinda à história da igreja. Nós dependemos de Cristo, nós confiamos em Cristo, que é somente pela fé, somente pela graça. E nós nos agarramos nisso. Tecnologia não muda, recursos audiovisuais não mudam. Se acabar tudo, um grupo de pessoas com Bíblia, crendo em Cristo e confiando que nós somos salvos pela graça por meio da fé, ainda vai ser uma igreja verdadeira. Essa é a nossa esperança. É legal ter carteira, é legal ter projeção, é legal ter ar-condicionado, mas o nosso coração não está nisso. Nosso coração está em Cristo. Amém? Deus abençoe. Boa celebração.